Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal do Notícias Veganas. E a notícia de hoje é um tantinho polêmica, mas vamos direto para ela, para a gente bater um papo sobre isso. E aqui está, notícia publicada no Extra, né? É um jornal e tem sua versão online também. E a notícia é a seguinte: homem vegano é hospitalizado após ficar 4 dias com os braços dormentes por falta de vitamina B12. Vou ler o primeiro parágrafo aqui e vou em seguida fazer alguns comentários. A falta de vitamina B12, encontrada naturalmente em carnes, ovos e laticínios, pode gerar lesões graves no sistema nervoso, pois é essencial para os nervos e para os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio. A exemplo, um homem de 39 anos, vegano há 20, foi hospitalizado porque seus braços ficaram 4 dias dormentes, além de ter ficado com a fala comprometida. Já quero fazer um comentário aqui. Deixe-me, me perdoem a lerdeza aqui. Estou aprendendo ainda a mexer com StreamYard. Mas olha só, né, um ponto importante aqui. De fato, a vitamina B12 é encontrada naturalmente em produtos de origem animal. Contudo, ela não é uma vitamina que está ali no animal naturalmente, né? O animal ele acaba ingerindo essa vitamina, que é uma vitamina bacteriana, né? Ele acaba ingerindo porque ele consome ali, por exemplo, no caso da vaca, consome a grama, né? Em outros animais consomem outros alimentos que contêm a vitamina B12. Então, quando a gente consome algum produto que tenha origem animal, a gente acaba ingerindo de maneira indireta a vitamina B12, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas, quando a gente fala, e já adiantando, né, quem é vegano é preciso sim fazer suplementação dessa vitamina, porque a gente não consegue encontrar a vitamina B12 em produtos de origem vegetal, né, uma quantidade suficiente para que a gente possa, não precise suplementar. Então é realmente necessário que a gente faça suplementação. Contudo, há um argumento que é muito comum quando a gente fala de suplementação contra o veganismo, que diz que, mas isso não é natural, e etc. Esse argumento, ele não faz muito sentido porque, devido à vida que a gente leva hoje, muitas coisas mudaram, né? E em relação à alimentação, nós temos que suplementar não só a vitamina B12. Uma coisa que acontece muito com muitas pessoas, talvez já tenha acontecido com você, é ter que suplementar a vitamina D, por exemplo, porque a gente toma menos sol do que os nossos ancestrais tomavam. Mas uma outra suplementação que a gente nem percebe, ou muitos de nós não sabem que acontece, é ferro e ácido fólico, que já vem na farinha de trigo, por exemplo, que é um alimento que, né, uma boa parte da população consome, então é uma forma, por exemplo, através de pão, é uma forma de suplementar o ferro e o ácido fólico por meio desses alimentos, garantir que essa suplementação aconteça. Então, esse argumento de que não é natural, o veganismo não é natural, então a gente não vai aderir por isso, ou algo nesse sentido, eh, não é válido porque a gente já tem suplementação de outras coisas que a gente nem mesmo sabe, né. Mas, uma outra coisa que eu queria comentar, para além disso, deixa eu compartilhar aqui novamente, eh, sobre o fato desse homem, né, ser vegano há 20 anos. Isso aqui é uma coisa importante, por quê? Se ele é vegano há 20 anos, é muito estranho ele não saber disso, né, não saber que ele precisa suplementar B12. A matéria, mais pra frente não deixa clara, pelo menos eu não me lembro. Eu dei uma lida rápida antes de gravar esse vídeo aqui, mas, eu não me lembro da matéria especificar se essa deficiência de vitamina B12 foi causada porque, esse homem não suplementava ou por algum outro problema de saúde. Como a gente vai ver, eu vou trazer uma outra matéria aqui, um contraponto, algumas condições clínicas podem acentuar a deficiência de vitamina B12 ou acelerar esse processo. Então, me é muito estranho,
tá? Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me tornei vegano é que era necessário suplementar a vitamina B12. E aqui fica um parênteses enorme, tá? Eu não sou médico, não sou nutricionista, então o ideal é que você procure ajuda profissional para fazer essa suplementação, tá bom? Um médico, preferencialmente um médico nutrólogo ou uma nutricionista, pode com certeza te ajudar com isso, né? Solicitar exames para verificar como está a vitamina B12, para que você não tenha esse problema, beleza? Então, fazendo feito os disclaimers aí, vamos para continuar aqui a leitura. O caso foi publicado nos Cureus Journal of Medical Science. Não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. E despertou curiosidade de pesquisadores, já que o rapaz, por causa da dieta restrita, tinha níveis indetectáveis de B12. Uma outra observação aqui, né? Infelizmente, por falta de conhecimento ou por outros motivos, muitas vezes as matérias, quando vão falar de veganismo, tratam o veganismo como uma dieta restrita. E não é bem assim, né? Não é uma restrição, é uma escolha de não consumir produtos de origem animal, né? E quando a gente realiza a suplementação corretamente, isso não é um problema. Então, não é um problema da dieta, mas é um problema talvez de falta de informação ou da falta de suplementação que talvez esse rapaz não tenha feito, ou talvez esse rapaz tenha algum outro problema de saúde que acabou acelerando esse processo de fazer com que a vitamina B12 entrasse em deficiência no organismo dele. Então, não é por causa da dieta vegetariana estrita, que nós chamamos, né? O veganismo, só para lembrar que não se trata de uma dieta, é algo mais amplo, né, uma filosofia de vida, um meio de viver que busca na medida do possível e do praticável, excluir qualquer tipo de exploração animal. Então, isso inclui não só a alimentação, apesar da alimentação ser uma grande parte disso, isso inclui não consumir couro, por exemplo, não consumir sapatos de couro, cinto de couro, seda e outros insumos e produtos que em algum momento exploraram animais e não só necessariamente na parte de alimentação. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora é teste em animais, por exemplo. Então, normalmente quem é vegano não vai. Normalmente não. Quem é vegano não consome produtos testados em animais. Então, o veganismo abrange muito mais do que só alimentação. Mas quando a gente fala de uma alimentação vegetariana, vegana, na verdade, a gente está falando do vegetarianismo estrito. Em outro vídeo posso falar um pouco melhor de cada coisa, né? Então vamos continuar aqui. De acordo com o estudo, o homem procurou atendimento médico depois que sentiu alfinetes e agulhas em seus braços, assim como dormência por 4 dias. Outros sintomas apontados por ele foram problemas na fala, falta de ar, visão embaçada, tontura e cansaço. Além de níveis baixos de vitamina B12, os cientistas observaram taxas perto de zero de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. De acordo com a British Dietetic Association, aqueles que não consomem ovos, laticínios e carne há mais de 5 anos correm sério risco de ter deficiência de vitamina B12. A agência pede aos vegetarianos e veganos que verifiquem regularmente os níveis e complementem a dieta com cerca de 10 microgramas de B12 por dia. Aqui também é um comentário, né? Eu vou colocar um vídeo aqui daqui a pouquinho, como eu comentei lá no início, do Dr. Eric Sliwich, que fala sobre isso. Não são só os veganos que podem incorrer em deficiência. Inclusive, que os dados mostram é que é quase equiparado isso, né? A quantidade de pessoas veganas e não veganas que têm um nível de vitamina B12 menor do que deveria ter. O homem foi tratado com 3 transfusões de sangue e injeções de várias vitaminas B12 por 2 dias, que gradualmente transformaram-se em injeções regulares por 5 dias em casa e depois uma semanal durante 4 semanas até ser necessária apenas por 1 mês. Opa! Ele apresentou uma melhora drástica após o início do tratamento. Com 1 dia de injeções, os problemas na fala haviam melhorado e, em 2 dias, sua coordenação, cansaço e falta de ar também. Contudo, mesmo após 1 mês,
com as medicações, ainda havia dormência na mão esquerda, segundo o boletim médico. No relatório, os médicos concluíram que o caso destaca a importância de obter uma história completa, incluindo hábitos alimentares, quando os sintomas hematológicos e neurológicos podem indicar uma deficiência de vitamina. Também destaca a importância da suplementação de vitamina B12 para pacientes que seguem uma dieta estritamente vegana ou vegetariana. A dieta vegana, se feita com atenção à carência de vitaminas, como a B12, pode ajudar a diminuir a ocorrência de doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, obesidade e mau funcionamento do coração. Portanto, é importante o acompanhamento médico e nutricional para ter um plano alimentar saudável de acordo com cada paciente, sem correr risco de desenvolver problemas de saúde. Então, apesar de deixar bem o finalzinho aqui, eles fizeram uma observação importante, né? Que a dieta vegana, vegetariana estrita, ela de fato pode contribuir muito para a redução de problemas como diabetes e outros problemas de saúde que são muito comuns quando a gente tem uma dieta mais tradicional, vamos dizer assim. E agora, pessoal, deixa eu compartilhar aqui um contraponto. Olha só, trouxe essa outra matéria aqui, do Viva Bem Saúde, do UOL, só para mostrar que não é só por causa da falta de suplementação de vitamina B12 que os níveis de vitamina B12 no organismo podem estar baixos, né? Então, falta de vitamina B12 não ocorre só em veganos. Veja quem deve se preocupar. Independente da estação do ano, exercício febre nas academias ou da dieta da moda entre os artistas, existe uma recomendação para ser saudável que nunca muda: estar em dia com as vitaminas do organismo. São nutrientes essenciais para o nosso corpo, pois possuem funções bioquímicas e atuam no metabolismo de carboidratos, minerais, lipídios e proteínas, ou seja, dependemos delas para manter as funções corporais regulares. Pouco conhecida pelo nome de cobalamina, a vitamina B12 é uma das que fazem a diferença na nossa saúde. Muitas vezes nem sabemos que a falta dela é razão de sintomas como falta de concentração, dificuldade de manter a atenção e foco, formigamento nas pernas e nas mãos e até problemas com equilíbrio. Isso tudo acontece pois ela é necessária para a formação adequada de glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos do nosso organismo, na síntese de DNA e na manutenção e desenvolvimento das células cerebrais e nervosas. É um nutriente encontrado em alimentos de origem animal, como peixes, carne vermelha, de fígado, derivados do leite e ovos. Por causa disso, sua deficiência é geralmente atribuída a pessoas veganas ou vegetarianas. Mas a falta de B12 não. A falta de B12 está ligada a outros fatores, como idade avançada ou distúrbios gastrointestinais. Então se faz, né, aqui novamente só ressaltando o que eu falei anteriormente, ele é encontrado em alimentos de origem animal, mas não é porque os animais nascem com a vitamina B12, é porque eles consomem produtos que têm a vitamina B12, lembrando que a vitamina B12 é uma bactéria, é uma vitamina bacteriana, e portanto ao consumir isso, eles acabam ingerindo, né, vitamina B12, e quando o ser humano consome esses produtos, ele acaba de maneira indireta consumindo a vitamina B12. Vamos continuar aqui. Então, para começo de conversa, para saber os motivos que envolvem a deficiência de B12, é importante entender como ela funciona no nosso organismo. São vitaminas hidrossolúveis e suas ações estão diretamente ligadas à regulação do metabolismo celular. Após a ingestão de alimentos, a vitamina B12 chega ao estômago combinada com proteínas e depende do ácido clorídrico e de enzimas presentes no suco gástrico para retornar à sua forma livre. Depois disso, as células da parede do estômago secretam uma glicoproteína indispensável para sua absorção, chamada de fator intrínseco. Por estar combinada com essa proteína, a vitamina B12 resiste à ação de enzimas presentes no intestino, até chegar no íleo, a última porção do intestino delgado, onde é absorvida. Portanto, é um processo que depende do bom funcionamento do estômago, pâncreas, íleo e, por isso, que alterações no sistema digestivo podem
se relacionar com a falta de vitamina B12. A partir disso, é possível detalhar quais são os grupos de risco mais propensos a ter deficiência de vitamina no organismo. Pessoas com problemas gastrointestinais devem ficar alertas. Não vou ler tudo isso aqui, mas vou deixar o link aqui novamente, como eu comentei, embaixo, só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas pessoas com problemas gastrointestinais, aqueles que realizaram intervenções cirúrgicas também, tem que ficar de olho. Quem já passou dos 50 anos, vegetariano e veganos, como já é sabido e comentado, mulheres que tomam anticoncepcional e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Só queria trazer essa notícia e trazer esses complementos comentando justamente que sim, a gente precisa fazer essa complementação de vitamina B12, mas não é algo que está restrito a quem é vegano ou vegana. E para a gente finalizar, deixe-me compartilhar aqui um trechinho, só o comecinho do vídeo do Dr. Eric que eu comentei com vocês, para complementar o que eu falei de uma maneira muito mais efetiva, né? E com conhecimento técnico muito melhor do que o meu. Né? Vamos lá. Então, Dr. Eric Sliwich, esse é o canal, inclusive vou recomendar para vocês, canal da Sociedade Vegetariana. Vou deixar o link aqui embaixo também, para quem quiser acessar, mas tem muita informação lá. E fica esse convite para vocês consumirem os conteúdos lá também, caso tenham interesse. Peraí. Pronto. Muitas pessoas perguntam sobre a deficiência de B12, perguntando quem está em risco de deficiência. Mesmo porque se a gente sabe que na alimentação vegana, vegetariana estrita, a gente não tem uma fonte confiável de vitamina B12, uma fonte segura, não ser um alimento fortificado ou suplemento, existe uma ideia de que o vegetariano vai ter sempre carência e quem come não vai ter carência. Esse é um grande erro que a gente comete com relação a essa vitamina. E é fácil de entender. Veja o que ocorre. A gente conversou na parte sobre o funcionamento da B12, as regras do funcionamento, que embaixo do nosso fígado tem a vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela joga a vitamina B12 no intestino todos os dias, o intestino puxa de volta para a circulação, quer dizer, tem um reaproveitamento dessa vitamina. Um ciclo que vai do intestino para o fígado, ou seja, um ciclo enterhepático, é uma reciclagem. A sua vesícula biliar pode lançar diariamente até 10 microgramas de vitamina B12 no intestino. E uma dieta com muita carne, queijo, leite e ovos, às vezes não chega em 7 microgramas. Ou seja, você pode jogar muito mais do que você consegue ingerir ou mesmo reciclar. Então, isso é um ponto muito importante e a gente observa grandes carências devido a esse funcionamento inadequado do ciclo. A gente não sabe o que pode mudar esse ciclo. Mesmo pessoas com flora intestinal muito boa e muito trabalhada, tendem a persistir com esse mau aproveitamento de B12. Então, a gente não sabe como modificar isso. Então, essa reciclagem é um ponto importante para lembrar que isso pode levar a uma carência de B12, mesmo ingerindo B12. Por outro lado, a gente sabe que toda vez que o indivíduo faz as alimentações de forma irregular, começa a ficar acima do peso, tem alteração de sono, come alimentos de má qualidade, ela tende a aumentar a glicemia. Quer dizer, o açúcar no sangue começa a ficar mais alto. Esse açúcar no sangue, essa glicose circulando, ela causa lesão no seu tecido nervoso. E o que envolve os seus nervos é uma bainha, é uma capinha, que seria uma bainha de mielina, como a gente chama. E para reconstruir essa capa que foi destruída, a gente usa a vitamina B12. Então, a princípio, o aumento de glicemia é um fator de risco para destruição da vitamina B12. Fora que muitas pessoas usam um medicamento para ajudar a corrigir a glicemia, e a metformina, por exemplo, que é um medicamento que se usa muito no diabético, quando as pessoas estão com alteração de glicemia, ela é um elemento que diminui a absorção da vitamina B12 também. Mas não é só isso. A gente vai ficando acima do peso, a glicose vai subindo, a insulina vai subindo, a gente vai engordurando o fígado. Todo o processo de limpeza do fígado, seja porque a gente come alimentos de má qualidade, com corantes e outras substâncias químicas, seja porque a gente está dando uma demanda calórica maior para o fígado do que deveria ter, a gente vai gastar mais vitamina B12 no processo de limpeza do fígado. Dentro das etapas de limpeza do fígado, tem uma etapa que se chama metilação.
E nessa etapa, a gente usa a vitamina B12 como uma forma de limpar o fígado. Então, quem tem fígado mais comprometido tende a gastar mais B12. E além disso, como toda a nossa atividade cognitiva depende de vitamina B12, se você trabalha muito com concentração, memória e atenção, você vai gastar mais vitamina B12 para manter esses processos em atividade. Então a gente vê que tem vários fatores que levam à deficiência da vitamina B12. Eu fiz uma revisão dos estudos publicados no Brasil. Esses estudos são bem interessantes, porque eles trazem um diagnóstico que não é o diagnóstico correto, baseado apenas no nível de vitamina B12 no sangue. Nós vamos conversar sobre isso num outro material. Mas o que acontece é que os estudos mostram que no Brasil ocorre uma deficiência de vitamina B12 em cerca de 10, 12% da população. Mas quando você avalia a avaliação correta mesmo da vitamina B12, você observa que no Brasil, cerca de 50% das pessoas comendo carne têm carência de B12. Essa diferença não é muito, esse nível não é muito diferente do que se encontra nos vegetarianos. Então, a vitamina B12 é um elemento de atenção para quem come carne e para quem não come carne. Então, nas suas visitas médicas, procure avaliar sempre um médico nutricionista, porque a chance de ela estar em níveis mais baixos, ela é uma chance alta. Bom, é isso aí, pessoal. Então, fecha com chave de ouro, não vou complementar com mais nada, só vou pedir o like para você, caso você tenha gostado do vídeo, tenha sido informativo. Peço para compartilhar também com seus amigos, veganos ou não, que às vezes, né, não tem muita informação sobre a vitamina B12. E deixa um comentário aqui também, me diga se você já toma vitamina, já faz complementação, eu já fiz exame para entender como está o nível de B12 no seu organismo. E eu te vejo no próximo vídeo, assim que tiver alguma notícia interessante para trazer aqui para vocês. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e tchau, tchau.